na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Repita comigo. Lhe deu... Não, tu está cansado. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pai, nós te agradecemos por sua bondade. Esta é a sua igreja, a sua noiva. Fale aos nossos corações de uma forma especial. Que a sua palavra cumpra em nós aquilo que somente ela tem capacidade e poder para cumprir. Que ela penetre até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, possa discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Fala conosco e nós viveremos. Fala conosco e nós seremos vivificados. Não por força, não por violência, mas pelo seu Espírito. Fale aos nossos corações. Bom, preste sua atenção, não quero lhe cansar. Quando minha mãe descobriu a gravidez, e aí começa aquela questão de nome, né? Minha avó, falecida avó, minha avó Teresa, ela queria que meu nome fosse Inário. Minha mãe escolheu de menina, meu pai escolheu de menino. Se eu fosse menina, seria Evelyn. Graças a Deus, nasci Abner, vivi como Abner e permanecerei até o fim como Abner. E aí, minha mãe só gostava de Evelyn, meu pai viu Abner na Bíblia, achou legal. Tem os motivos dele, o nome dele é Gedalias. É maneiro, é Gedalias, Gideão, Gesseia, Gediel, são os irmãos do meu pai. Quando a gente vai escolher nome, às vezes a gente vai por o que eu mais gosto, que eu menos gosto, que eu acho bonito, que eu não acho. E a gente vai escolhendo dessa forma. Quando a gente olha para a Bíblia, a escolha do nome não tinha muito a ver mais com gosto, mas geralmente com características, significado, aparência, às vezes personalidade, e com isso gerava até identidade nesse alguém que recebia o nome. Alguns exemplos para nossa meditação, essa reflexão que eu quero trazer essa noite, é Noé. Quando você lê lá em Gênesis 5:29, você vê o seu nascimento e Noé significando descanso, aquele que trará consolo. Quando olhamos para Isaac, Isaac significa riso. Moisés tirado das águas, e assim sucessivamente. Isaac trouxe o riso para a casa de seus pais. Moisés foi aquele que foi retirado da água, sendo poupado da morte. Quando olhamos para, por exemplo, Elias, seu nome significa meu Deus é o Senhor, ou Yahvé, como tiver na sua versão. E isso é declarado numa época de grande idolatria. Isaías significa salvação vem do Senhor. E isso é muito interessante, porque dos profetas, Isaías é chamado de um profeta messiânico, sendo aquele que mais vai falar acerca de Jesus, mais vai falar acerca do Messias que viria. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e darás à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Revelando a nós que a virgem daria à luz a um filho, ele estaria conosco, revelando acerca de Cristo. E quando nós carregamos um nome, podendo ter a ver com a identidade, e como igreja, identidade de Cristo que carregamos, existe um peso sobre nós, porque está além de carregarmos o nome de Jesus, carregamos também um título, Jesus o Cristo, sendo Cristo o título que Jesus recebe.
está além de apenas ter uma identificação. Tem a ver com carregarmos uma identidade. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu passo a ser identificado pelo Cristo que eu estou. É como se fosse possível a gente, num diálogo, a gente conversando num dia ou outro, e alguém te perguntasse: quem é tu? Quem tu és? Você: prazer, sou o cristão. Mas qual o seu nome? O que você faz? No fundo, pouco importa, porque é tudo sobre ele. Mas você tem característica? Tenho, mas o que importa eu te falar as minhas características, o que te importa é eu falar sobre ele. Porque como igreja eu preciso revelar a identidade dele como característica de quem ele é. E existe um peso, portanto, sermos chamados de cristãos. Levantarmos o nome de Jesus como igreja, como povo, de certa forma representante. Afinal de contas, na sua casa, no trabalho, onde você estuda, Cristo não está materializado fisicamente de forma literal, mas você está lá. E na ausência do Cristo personificado lá, o Cristo materializado lá, está você, como um representante dele. Por isso eu carrego, eu sou cristão, porque na ausência dele aqui corpórea, eu estou representando quem ele é, aonde eu estou inserido. E aqui no meu sermão, na minha breve participação, eu abro meu sermão em duas vertentes, em duas mensagens. Numa outra oportunidade eu volto a falar, que tem o seguinte título: primeiro, quem são os representantes do nome de Jesus? E segundo, o poder do nome de Jesus. Primeiro, quem são os representantes do nome? E segundo, o poder do nome de Jesus. Numa outra oportunidade eu falo acerca do poder do nome que ele tem. Falarei hoje das pessoas que são representantes desse nome. Quando nós falamos sobre a igreja, a sua origem, ela tem pelo menos 3 pontos, 3 vertentes. Primeiro, ela é pré-existente, ela tem um fundamento e ela tem uma inauguração. Ela é pré-existente porque quando Deus chama Abraão, não fala sua família serão benditas. Não, por causa de você, todas as famílias serão benditas. Quando a gente olha para a antiga aliança, por exemplo, Ruth, gente sendo aceita, sendo aproximado sem ter a linhagem, mostrando que existe uma igreja pré-existente. Deus não queria um povo apenas da linhagem no sentido de sangue, mas alcançaria todos os povos, línguas e nações. Ela tem um fundamento, o fundamento da igreja está em Mateus 16, no diálogo que Jesus está tendo com Pedro, e ele está perguntando: quem dizem que eu sou? E alguns dizem: tu és profeta, tu és Elias, tu és João. E na verdade, Jesus não está nem um pouco preocupado com aqueles que estão distantes e pensam acerca dele, mas sim aqueles que estão perto. Aí Jesus fala: e vocês? Quem dizem quem eu sou? Jesus não está preocupado com o que eles estão falando acerca do nome dele lá fora, quem eles estão conhecendo lá fora, mas aqueles que estão perto, quem eu sou para vocês? Aí Pedro tem uma revelação: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aqui é o fundamento da igreja. Digo que tu és pedra, uma pequena pedra, mas sobre esta rocha, eu, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Cristo estabelece como fundamento a si, sua vida, seu ministério, seu ensino, e agora ele morre e ressuscita, assunto ao Pai no capítulo 1 de Atos, capítulo 2, é a inauguração da igreja. A inauguração com a descida do Espírito Santo, confirmando os ensinamentos de Cristo e dando o start inicial. Existe uma igreja, ela foi inaugurada. Quando essa igreja é inaugurada, dá seu início à história dessa igreja. Atos dos Apóstolos vai nos narrar isso. E existe uma subdivisão em que do capítulo 1 a mais ou menos ao 7, existe uma igreja concentrada em Jerusalém, dando destaque a Pedro. Após o capítulo 7, vamos ter alguns eventos, como a conversão de Estevão. Apóstolo Paulo, ainda Saulo, não apóstolo, perseguidor da igreja, vai presenciar o martírio de Estevão.
vai ter a sua conversão, e agora vai ter uma dispersão da igreja, vão se espalhar. Tem gente morrendo pela causa do evangelho, a igreja vai se espalhar, e agora a partir do capítulo 8 em diante, nós vamos ver uma igreja agora em Antioquia. E essa igreja, chamada igreja de Antioquia, é um momento que os homens, os discípulos, aqueles que acompanhavam a Cristo, vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. E pela primeira vez nessa igreja de Antioquia, sendo chamados de cristãos, isso acontece, porque eles tinham características em comum, que faziam que todas as pessoas que olhassem para aqueles, vissem que ele se parece com o Cristo. Então, na igreja de Antioquia, aconteceu esse movimento, da primeira vez dos crentes, aqueles que criam em Jesus, sendo chamados de cristãos, porque eles possuíam características que faziam as pessoas lembrarem de Cristo. Então, em outras palavras, ao olhar para Pedro, ao olhar para João, ou olhar para um outro irmão que frequentava a igreja de Antioquia, as pessoas observavam, ali vai um cristão, porque as características desse homem, porque as características dessa mulher, está me lembrando a pessoa de Cristo. Em outras palavras, trazendo a nós, ao olharmos para mim e para você, deveria pelo menos ser possível, quem trabalha, quem está perto, quem mora na mesma rua, olhar e dizer, ali vai um cristão, ali vai um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. E por que isso? Porque as características dele, as características dela me lembram a pessoa de Cristo. Qual Cristo? O Cristo da Bíblia. E por isso ele é um cristão, e por isso ela é uma cristã. E aqui eu quero trazer para vocês algumas, não todas, algumas características das pessoas que carregam o nome de Cristo. Pessoas que representam a Cristo como embaixadores do reino eterno aqui nesta terra. Afinal de contas, eu ser um cristão, eu carregar o nome de Jesus, não pode apenas mudar a minha rotina, mas precisa ser atribuído a mim algumas características desse nome. E eu quero citar aqui apenas 3 características. Quantas? Você já me cansou, você já se cansou comigo falando. Quantas características? 3 características. Dá um glória para eu beber uma água. A primeira característica de alguém que é um cristão, que carrega esse nome, que é um representante desse nome, eles amam a Deus acima de todas as coisas. Quando nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas, eu não estou falando de uma religiosidade, mas eu estou falando de um estilo de vida, e o motivo desse estilo de vida é porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus envolve tudo. Amar a Deus é mais do que fazer, mas é o porquê do eu estar fazendo ou não. Quando eu digo que eu amo a Deus, não tem a ver apenas com aquilo que eu estou fazendo, mas a motivação certa por detrás daquilo que eu estou fazendo. O texto da Bíblia, talvez o mais conhecido, não sei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ação. Mas qual é a intenção? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perfeito amor é revelado na ação, e por trás da ação a boa intenção. Se aquilo que eu faço dizendo que eu amo a Deus não tem uma boa intenção, não vale. Se aquilo que eu mostro aqui, quando eu estou no ambiente de igreja, para o líder, para o pastor, para a família, não tem um porquê o amar a Deus, é falso. Serve para que eu impressione pessoas, mas não serve para que Deus se agrade. Como característica de um cristão, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, não é uma obediência mecânica. Qual é a lista de regras que eu devo seguir? Não, mas é uma vida de devoção ao Senhor.
uma obediência por amor. E o que é obediência por amor? Pense, se eu retirasse as consequências do seu pecado, você ainda assim se arrependeria e continuaria fazendo? Se eu continuasse fazendo, se eu retirasse as consequências, não houve arrependimento por amor, mas sim medo da consequência. A grande realidade é que algumas pessoas querem um céu, não porque amam o Deus que está no céu, mas porque tem medo de ir para o inferno. Se fosse possível retirar a ideia do inferno, da perdição eterna, a maioria das pessoas se entregariam aos prazeres, aos deleites dessa terra, não tendo nada a perder, não ter um inferno para eu poder pagar, porque eu vou renunciar à minha carne. Isso não é amor, isso é medo da consequência. Quando eu entendo que eu preciso amar a Deus de todas as coisas, eu não deixo de fazer porque vai ter punição. Eu deixo de fazer porque eu amo mais o meu Senhor do que aquilo que minha carne está pedindo. É deixar de fazer porque eu amo tanto a Cristo, que eu não me importo nem com as consequências. Eu só amo Ele mais do que amo a mim mesmo. Porque eu descobri que uma característica de alguém que é representante do nome é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento e o motivo da cumprimento de todos os outros mandamentos. Porque você faz o que faz, porque você fala do jeito que fala, porque você está vestido dessa forma que está vestido hoje no culto. E a minha resposta deve ser: porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Porque eu vou ao culto hoje, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Porque eu estou honrando a minha casa, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Porque eu não estou deitando com um monte de gente por aí, porque eu não estou vivendo todo errado. Não é porque tem consequência, é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. O motivo da vida santa é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. O motivo da renúncia é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Jesus é questionado nos evangelhos acerca do maior mandamento. E ele vai lá em Mateus 22, 37, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: o quê? Qual é o maior mandamento, Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não levanta altares de idolatria. Quem ama a Deus acima de todas as coisas consegue amar e honrar a casa. Quem ama a Deus acima de todas as coisas consegue guardar a sua juventude e a sua adolescência. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não cobiça a casa do próximo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não sai mentindo por aí, não sai roubando por aí. O motivo é: eu amo a Deus acima de todas as coisas. E se é o maior dos mandamentos, deixá-lo de amar é o maior dos pecados. A grande questão é que nós, em nossa religiosidade, conseguimos nos escandalizar com alguém que está fazendo coisa errada de forma pública e explícita, mas eu não me escandalizo com a minha falta de amor. Facilmente eu posso me escandalizar com alguém que adulterou, com alguém que está fumando, que está bebendo, que está fazendo um monte de coisa por aí, mas eu não consigo me escandalizar com a falta de amor que eu deveria ter pelo meu Senhor. Porque é um pecado silencioso em que eu não percebo que estou pecando contra Deus, deixando de amar acima de todas as coisas. Não é amar a Deus e a minha família, não, é amar a Deus acima de todas as coisas, e por isso eu tenho capacidade para amar a minha família. Não é amar a igreja e o Senhor, não, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, por isso eu consigo amar a igreja e servir a igreja do meu Senhor. Não é amar os meus sonhos, os meus projetos, me dedicar ao meu futuro e também ao Senhor, não, é amar ao Senhor acima de todas as coisas, e todas as outras coisas são demais coisas que eu devo me preocupar em amar ao Senhor acima de todas as coisas. E é muito interessante o que Jesus fala, que ele diz o seguinte, ó: todo o coração, repita comigo, coração. Toda a sua alma, repita alma. Todo o seu entendimento, repita entendimento. Quando nós falamos de coração, estamos falando sobre os meus afetos, desejos e paixões. Amar a Deus acima de todas as coisas com o meu coração é que Deus não aceita ser um dos seus amores. Deus precisa ser o seu amor.
A grande diferença entre Deus e o reino das trevas é que o diabo te aceita pela metade. Ele aceita você vir no culto hoje e amanhã entregar sua vida para ele. Ele aceita você vir num culto hoje e quando finalizar o culto você sair para poder pecar. O diabo aceita, aproveitando a oportunidade, a Unirede, jovens, solteiros, cristãos, que deveriam se guardar, comemorando o dia dos namorados pecando. O diabo aceita e você está aqui hoje. O diabo te aceita pela metade. Quem não te aceita pela metade é Deus. Aquela ideia do muro, o muro ser do diabo. O diabo não vê problema nenhum em você frequentar aqui. Ele não quer apenas que você se torne alguém pertencente daqui. Aleluia. Como assim frequentar, pertencer? Existe uma diferença gritante entre quem frequenta e quem pertence. Me ajuda, por favor. São 7h26. Vou ir no mercado agora, vou no Guanabara, vou montar um acampamento no estacionamento, vou ficar 3 dias lá. Me torno um carro, sim ou não? Se eu ficar 1 mês no estacionamento, eu viro um carro, sim ou não? E se eu falar que eu fui nascido e criado naquele estacionamento, sou um carro, sim ou não? Da mesma forma que eu falar que frequento a igreja, fui nascido e criado. Aleluia. Não faz de mim um pertencente, porque não tem a ver apenas o quanto eu frequento, mas o quanto eu fui transformado. Aleluia. De todo o coração, é Deus não aceitando outras prioridades que não seja a dele. E aí entra ano, sai ano, você não vence o pecado de estimação, porque você não consegue amar a Deus. Como que se vence um pecado? É quando você consegue amar mais a Deus, mais do que o prazer que o pecado está te levando e está te entregando. O reino dos céus é comparado a um homem que encontrou um tesouro num terreno. Ninguém falou nada para ele, mas o tesouro era tão valioso que ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno, porque ele queria o tesouro. Ninguém precisou, falou que ele tinha que abrir mão de tudo, mas ele percebeu um tesouro tão valioso. Valia tanto a pena adquirir aquilo, que por conta própria ele percebeu, tem algo melhor lá. Eu vou abrir mão de tudo que está aqui para conquistar aquilo que está lá. Eu venço o pecado, eu venço essa minha dificuldade ano após ano, quando eu consigo olhar para Deus, para Cristo, como esse tesouro, ao ponto de eu ter prazer nele olhar. Não preciso de outros amores, eu não preciso de outras paixões, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, para conquistar esse Cristo, amando Ele de todo o meu coração. Aleluia. Não outras paixões, mas amor sacrificial, com o coração e também com a alma, falando da própria vida. É um amor a Deus acima das consequências que esse amor pode me levar. É amar a Deus mais do que a própria vida, a exemplo dos mártires. Aleluia. É gente que entendeu: a minha vida não vale mais do que a vida do meu Senhor. E se for me posto à prova, pode me arrancar a vida, porque mesmo me arrancando a vida, vocês não podem me arrancar daquele que primeiro me amou. Porque o apóstolo Paulo falou: nem a vida, mas também nem a morte, nem principados, nem potestades, coisas do presente, aflições do presente momento, aquilo que vai se manifestar ainda, nada pode me separar. E Paulo fala: as aflições presentes não pode sequer ser comparada àquilo que será revelado na eternidade. É alguém que ama o Senhor além da própria vida. E aí a gente começa a ver testemunho de gente que morreu, de gente que entregou a vida pelo Evangelho. E aí você fica fantasiando na sua cabeça: nossa, deve ser muito legal tu ser um mártir. Nossa, eu gostaria muito de morrer pela causa do Evangelho. E ser contada a história. Naquele ano, o Abner morreu pela causa do Evangelho.
e glória a Deus, está na glória. E Policarpo, que foi preso, e diz as histórias, que foi tacado numa fogueira, o fogo não fazia mal para ele, o discípulo direto de João, precisou ser fincado uma lança para que ele morresse, e quando o corpo morreu, ele começou a queimar, sentir um perfume naquela arena. É a história que conta como deve ser legal eu ser um mártir pela causa do evangelho. Você não vence o sono para orar, aleluia. Eu não venço a distração de ficar vendo vídeo rápido na internet para poder me dedicar a ler um pouco as sagradas escrituras. Que tolice a minha pensar que eu seria um mártir. Que besteira da minha cabeça eu pensar que seria capaz de morrer pela causa do evangelho. Nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja, e não pararam a igreja. Não caminhamos por vista, caminhamos por fé, e ninguém vai parar a igreja do Senhor, só a chuva, aleluia. Aleluia. É só fome, eu não aguento fazer um jejum. É só a preguiça de ler, porque me dá um sono, eu acho que é espiritual. Vem um sono assim, meu Deus, eu tento, e eu durmo no meio do capítulo, você só não ama o suficiente. E aí eu estou orando e vai me faltando palavras, é assim mesmo. Quando você não tem intimidade com alguém, aí tu tenta puxar o assunto, é difícil quebrar o gelo, tu não sabe nada sobre a pessoa. É difícil eu conversar alguma coisa, eu não sei nada. Aí fica aquela torta de climão, né? E o tempo, tá bom, né? Será que vai chover? Não sei, esfriou, rapaz. E aí 2 palavrinhas, acabou o assunto. Porque eu não amo de verdade. Não amo com a minha vida, não amo com a minha alma. Eu até gosto. Não quero ser do diabo, então vou para a igreja porque eu gosto de Deus. Mas amar com a minha alma, eu não amo com a minha alma. E se me falta amor com a alma, me falta amor com o entendimento. Porque eu tenho tempo para tudo, mas só não tenho tempo para estudar sobre Deus, para conhecer sobre Deus, para me dedicar acerca das sagradas escrituras. Eu sou rápido demais para estudar para o meu concurso, sou rápido demais para passar na faculdade, mas eu sou lento para crescer na fé. E como o apóstolo Paulo diz para a igreja dos Coríntios, vocês deveriam estar voando. Vocês deveriam estar experimentando coisas mais profundas. Mas toda vez, entra ano, sai ano, tem que voltar nos princípios básicos da fé, porque vocês são como crianças. Não amadurecem na fé, porque não tem tempo para amar Deus com entendimento. Eu sei conversar sobre tudo, menos sobre a palavra. E o pouco que eu sei é a frase de efeito, que eu vi pregador usar. O pouco que eu sei não foi me dedicando, porque eu não amo com entendimento. O entendimento serve para eu avançar, para eu prosperar. Não estou falando para tu ser burro, irmão. Estou falando para tu não estudar, não é isso. Mas eu estou falando que eu preciso amar a Deus com o meu entendimento também. E se eu não amo com o meu entendimento, eu não vou o conhecer. A palavra de Deus, o meio de eu conhecer o Senhor, irmãos, não é mandinga. Na concorrência, põe graveto na porta, põe ferradura atrás, olho de não sei o que no cordão. Cristão, peixes. Canceriano. Na concorrência vai se acreditando em um monte de coisa, só porque o objeto está ali, aquele objeto vai me proteger ou vai me abençoar. Abra a Bíblia no Salmo 91, deixa aberta. Só está empoeirando a sua Bíblia. A palavra de Deus como conhecimento é fé e prática, não é amuleto da sorte. Ou eu coloco em prática aquilo que eu estou conhecendo porque eu amo a Deus com o meu entendimento, ou aquilo vai ser um amuleto apenas colocado na estante da sua casa. Mas nem Bíblia física nós temos mais. E não é nem contra usar, eu também uso. Mas só que em nossas casas faltam Bíblia. E o meu celular não é a Bíblia, contém a palavra de Deus. E eu deveria ter um pouco de temor no mesmo celular que eu baixei o aplicativo da Bíblia para falar que leio, eu ficar assistindo porcaria no meu celular. Talvez eu não esteja amando o Senhor como eu deveria amar. E se eu não amo o Senhor, não tenho essa característica como representante do nome. Talvez eu esteja frequentando um culto, mas não sendo um representante do nome que está acima de todo nome. Uma segunda característica, repita comigo, unidade. Você cansou? Unidade.
Uma segunda característica de alguém que é representante do nome, pode ser chamado de um cristão autêntico, verdadeiro, é que o cristão autêntico, verdadeiro, tem unidade. Essa ideia do desigrejado, não, eu sou o corpo de Cristo, não preciso frequentar, estar ali sempre, não preciso de um pastor, não preciso de uma liderança. Isso vai te levar para o inferno. Eu não sou o corpo, eu sou membro do corpo. Juntos nós formamos o corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor. E uma vez que estamos unidos nesse corpo, precisamos falar uma mesma língua, unidade. E essa unidade produz força. Ao passo que as falas do Evangelho é que um reino dividido não tem como permanecer, enquanto a unidade traz força. E percebe que existe uma confusão na terra. E essa confusão foi gerada após o pecado pelo próprio Deus, em que os homens, no capítulo 11 de Gênesis, começaram a construir uma torre. Construiremos uma torre tão alta e celebraremos o nosso nome. Os homens queriam ser como deuses. E olha o poder da união. Olha o poder da unidade de falar a mesma língua. O próprio Deus de Gênesis. Vou descer para ver o que eles estão fazendo. Porque daqui a pouco ninguém poderá impedi-los. Eles querem ser deuses. Deus desce, confunde a língua dos homens, confusão instaurada. Quando que a confusão acaba? Cristo se faz homem, morre, ressuscita, inauguração da igreja, Atos 2. Deus vai trazer de volta a essência de uma língua. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som. Era como se fosse um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E o que ouviram? Línguas, repartida como que de fogo. E cada um falava conforme o Espírito concedia, restaurando a unidade da igreja. Toda a unidade que o propósito não é glorificar o nome do Senhor, Deus vai destruir. Todo ajuntamento de gente quer elevar o próprio nome, quer ser como deuses, Deus desce e destrói. Já tem uma linguagem estabelecida na igreja, já tem uma visão estabelecida na igreja, já tem um propósito estabelecido na igreja, foi dado pelo Senhor. E se somos igreja, deve haver essa unidade em nós. E essa unidade me faz entender o que vale ao reino avançar e não eu receber os aplausos por aquilo que está sendo feito ou não. A unidade é eu entender que lá fora tem competição. É um puxando o tapete do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Aqui não. É um reino e não dividido. Uma mesma linguagem, um mesmo espírito e que vale ao nome do Senhor ser glorificado. Isso me faz entender que quando a vez não é minha, eu aplaudo, eu apoio quem está na vez. Isso me faz entender que o que vale não é alguém, um homem reconhecer aquilo que foi feito. Se o homem viu, parabenizou, amém, glória a Deus. Mas se não, Deus não deixa passar nem um copo d'água. Então eu não preciso ficar criando rixa, briga, puxa para lá, puxa para cá. Eu preciso entender, é o mesmo Espírito, o mesmo reino, uma mesma linguagem, uma mesma unidade, até porque não tem repartição no céu. Não tem o céu da Assembleia, o céu da Presbiteriana, o céu da Batista, o céu da Inova, não. É um céu, um Senhor, um Deus, uma igreja que Ele vai voltar lavada e remida pelo sangue do Senhor. Aleluia. Essa unidade precisaria estar em nosso coração para entender que isso deve ser uma característica de alguém que carrega o nome de Cristo. Amamos ao Senhor acima de todas as coisas e temos unidade uns com os outros. A unidade, irmãos, ela não é quebrada. A unidade, ela precisa ser uma unidade perfeita. Eu não preciso mudar quem você é, você não precisa mudar quem eu sou, cada um na sua singularidade. E tudo o que vale é o nome do Senhor ser glorificado e o reino avançar. Uma terceira e última característica é: amamos
temos unidade e temos uma adoração sincera, como característica daqueles que carregam um nome. E aqui eu quero trazer alguns dados para você, para falar aquilo que Deus pôs em meu coração. Como característica de adoração sincera, partindo do princípio que a adoração é vida, amém ou não amém? Já estamos carecas de saber disso, alguns literalmente, brincadeira, que a adoração é vida e não o cântico que temos aqui, amém ou não amém? Quero ler para você um dado, alguns dados. Os percentuais de cristãos no geral, percentuais de católicos e evangélicos foram medidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na população com 10 anos ou mais. Somados, católicos e protestantes, cristãos no geral, somados, representam cerca de 83,6%, o equivale a aproximadamente 177 milhões de pessoas. Uma relação simples. Claro que esse dado vai mudando. A cada 100 brasileiros, 57 são católicos, vem mudando muito. 27 são evangélicos protestantes, 9 não possuem religião, 7 pertencem a outras religiões. Uma curiosidade, participação dos católicos vem diminuindo. Em 91 foi 83%, em 2000 73%, 2010 65%, 2022 56%. Enquanto isso, evangélicos crescem. Legal. 91, 9%, em 2000, 15%, 2010, 21%, 22, 26%. Portanto, aproximadamente 212 milhões de habitantes, Brasil, 177 milhões cristãos, 120 milhões católicos, 57 milhões evangélicos protestantes. Bons dados, sim ou não? Amém ou não amém? Vou trazer uma outra categoria de dados. Aproximadamente por ano, temos cerca de 35 mil homicídios. Aproximadamente por ano, cerca de 87 mil estupros. Cerca de 259 mil violência doméstica registrada. Cerca de 3 milhões de roubos e furtos registrados. 21 milhões, uma estimativa, de brasileiros assumem consumir pornografia constantemente. Estamos falando de 212 milhões de habitantes. Estranho. Estamos falando de um país com 177 milhões de cristãos. Estupros, homicídios, violências, roubos e furtos, pornografia, sem falar de corrupção. Que falso evangelho é esse? Ou não tem isso tudo, ou tudo que tem não é. Ou eu posso rasgar a Bíblia. Mas eu acho que o problema não está nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Talvez o problema não esteja naquilo que está escrito, mas na vida prática de quem está se identificando como, mas não se comportando como deveria. Aleluia. Que falso evangelho que quer mudar a rotina, mas não transforma a sociedade. Que evangelho falso é esse sendo anunciado, pregado, crescendo, os números avançando, mas a sociedade não para de piorar, não para de alavancar, os números de mortes. Você sabe do que eu estou falando. Tem horário para sair, tem horário para andar, tem lugar que você não pode entrar. E aonde está a igreja do Senhor? Onde está aqueles que foram transformados e estão carregando o nome, manifestando o evangelho com transformação e com mudança? Evangelho não aceita tudo, aceita todos, mas para mudar o todos, santificar, e através da nossa santificação, transformarmos essa sociedade, como característica de alguém que é chamado de cristão. A igreja de Atos chega na cidade, e a cidade se desespera.
Aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegou aqui para nos atormentar. Essa é a fala dos cristãos de Atos. Mas hoje é legal ser crente, hoje é legal ser amigo de crente, porque parece que aceitamos tudo e esquecemos do Evangelho. Evangelho é renúncia. Ninguém foi na sua casa hoje, colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a vir para cá, mas já que veio, carregue a sua cruz. Não é obrigado a vir. Aquele que quiser vir após mim, é só se quiser, mas já que quer, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga o Cristo. Aleluia. Evangelho carrega princípios. Eu, como cristão, marido cristão, não posso viver da mesma forma que o marido ímpio vive. Eu, como jovem cristão, não posso me comportar da forma que o jovem ímpio está se comportando. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou um embaixador, ou eu sou um representante do reino dos céus. Eu não sirvo para ser chamado de cristão. Aleluia. Carregamos princípios, apesar da sociedade estar do jeito que está. Carregamos princípios, irmãos, e devemos manifestar esse princípio. Aleluia. Nós casamos uma única vez até que a morte nos separe. Nossos meninos são meninos, devem permanecer meninos. Nossas meninas nasceram meninas, devem permanecer meninas. O cristão comprou, pagou, irmãos. Como cristão, embaixadores do rei, nós precisamos ter uma vida que comprove, seja evidenciado, não para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo, a minha vida precisa denunciar essa salvação que me alcançou. Como característica de alguém que se parece com Cristo, uma adoração sincera, uma vida sincera diante do Senhor, uma canção entregue ao Senhor, não um falso evangelho. Isso porque a performance pode ser aceita pelos homens, mas existe um Deus que sonda coração. Aleluia. Existe um Deus que olha para o coração. E Sardes, tu tem nome. Tu parece muito Sardes. Tu quase passa batido, Sardes. Mas eu vi teu coração. Arrependa-se, Sardes. Está morto. Caim, eu vi tu se arrumando para o culto, preparando o melhor para trazer. Mas antes de olhar para aquilo que tu está trazendo, eu já olhei para dentro do teu coração. Cabe a ti dominar, Caim. Antes de eu olhar para a tua performance, eu estou olhando para a sua vida. E se eu não sou digno de carregar esse nome, e se eu não sou um bom representante desse nome, o nome de Cristo, eu sou inimigo, pois não existe meio termo. E aqui eu encerro com duas falas. Se você é inimigo, arrependa-se enquanto é tempo. Se você tem dignidade em Cristo desse nome de ser um representante, aguenta só mais um pouquinho. Aos inimigos, oportunidade de arrependimento. Aos amigos do nome, aos filhos, às ovelhas, até os mártires, aguenta só mais um pouquinho. Aleluia. O Senhor está vendo tudo. E o justo juiz, o dono do nome, não deixa passar nada. Arrependam-se, inimigos, e filhos, aguardem, porque breve ele se manifestará. Muito em breve. E o dono do nome, aos amigos, vai receber um por um. O Cristo vai chamar cada um dos eleitos, dos filhos,
daqueles que amaram, daqueles que zelaram pela unidade apesar das diferenças, daqueles que tinham sinceridade. Ele vai dizer: eu conheço você. Eu quero humanizar a fala. Imagine o cordeiro na sua frente olhando e fala: eu lembro de tu. Tu não era aquele jovem que casou tarde, mas se guardou? Eu lembro. Tu não era aquela irmã da oração que preservou em oração quando ninguém mais queria orar? Tu não era aquela moça que com dificuldade para criar os filhos na presença do Senhor? Eu conheço você. Tu não era aquele que pregava nas escolas, mesmo sendo ridicularizado? Eu sei quem você é. Valeu a pena. Eu tenho um galardão para poder te entregar. O Senhor vai lembrar de cada um dos seus. E se a Bíblia não mente, Ele vai enxugar dos nossos olhos. Alai, joia, semimaraio. Toda a lágrima, cada renúncia, cada não, cada princípio que eu escolhi cumprir, será lembrado quando o Cordeiro me receber. Bendito é o Senhor. Aos inimigos, arrependam-se enquanto há tempo de se arrepender. João teve uma visão. Ele chorava muito, porque tinha um trono, Deus assentado no trono, em sua mão direita um livro em forma de rolo, 7 selos. E o anjo forte gritou: não existe, João, não tem ninguém no céu, na terra ou debaixo que possa olhar, seja digno de tocar o livro. Pela primeira vez, acredito eu, alguém chorou na eternidade. E eu chorava muito quando o anjo me consolou: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e desatar cada um dos seus selos. E João descreve: eu vi no centro do trono um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele estava vivo em sua glória, seus 7 olhos representando os 7 Espíritos de Deus, seus 7 chifres, e toda a eternidade cantava ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja dada tronos, principados, potestade, tudo, e poder, majestade, glória para todo sempre. Os anciãos não ficaram distraídos no culto, perceberam? Vamos retirar as nossas coroas, já que estamos num culto. Começaram a lançar os pés e concordaram: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de ir abrir o livro e desatar os selos. Santa esperança para a igreja do Senhor e terrível para os inimigos do nome. O dia terrível está se aproximando, e não pense que é uma igreja apática. Não pense que o mesmo Cordeiro voltará manso, mas voltará como um leão empoderado, com poder e grande glória, e a sua igreja com autoridade e poder juntamente com ele. Os mártires se manifestarem. Quando um dos selos é quebrado, João tem uma visão. No altar da eternidade debaixo dele, as almas dos mártires saíram, receberam vestes brancas,
e começaram o culto. Até quando, Cordeiro, não vingará a nossa morte? Até quando, Cordeiro, deixará impune os inimigos do nome, os inimigos da cruz? Faça justiça, ó Cordeiro de Deus. E conforme os selos são quebrados, o Cordeiro vai manifestando a sua ira, ao ponto de João descrever: os reis da terra, os poderosos foram tentar se esconder, e ele só tinha uma fala: quem poderá subsistir a ira do Cordeiro que será manifesta? Quem poderá permanecer de pé no terrível e santo dia do Senhor? A igreja de pé, juntamente com o Cordeiro, declarando que Ele é santo, e o Cordeiro manifestando justiça. Só existe duas possibilidades: ou você é um cristão, ou você é um representante do nome, ou você é inimigo dele. E quando chegar o dia do Senhor, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Não só debaixo dos seus pés, mas a igreja que tem sido perseguida, mas as famílias que têm sido perseguidas, mas os homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo diz: em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Eu tenho uma esperança para a igreja, aguenta. Eu tenho uma esperança para o povo de Deus. O Cordeiro está voltando. O Cordeiro está voltando. O Cordeiro está voltando. Aos inimigos, arrependei-vos. Arrependei-vos. A igreja, glória a Deus, aleluia. Aos inimigos, enquanto é tempo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado. Quem pode levantar a mão por alguns segundos? Eu quero te incentivar a voltar uma fome antiga da igreja. O que, pastor? Fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O dia que o Cordeiro julgará a terra, julgará a nação, e nós estaremos com ele para sempre. Para sempre. Para sempre. Mais alto. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. A fome da igreja é Ele voltando. A sede da igreja é Ele voltando, julgando os vivos e também os mortos, os reis, os poderosos, os inimigos, e trazendo consolo, trazendo cura para a igreja do Cordeiro. Ao Cordeiro seja dado honra, ao Cordeiro e ao que está sentado no trono seja dado louvor para todo o sempre, para todo o sempre, para todo o sempre. O único que tem dignidade, pois recebeu do Pai o nome que está acima de todo o nome. E ao ouvir esse nome, todo joelho no céu, na terra e debaixo dela, não é possibilidade, terá que se dobrar, terá que reconhecer que o Cristo que eles zombam é o Senhor.
que o Cristo que eles rejeitam é o Senhor, que o Deus dos crentes é o Senhor, o Deus dos caretas, dos chatos não pode nada, Ele é o Senhor. E chegará o dia, mas eu sigo outra religião, não se preocupe, vai chegar o dia. Eu sou ateu, pastor, problema seu, vai chegar o dia. Eu não acredito na Bíblia, infelizmente, pena sua, mas vai chegar o dia que todo joelho e toda boca terá que confessar. Oh, se vai, mas eu me recuso, seu joelho será quebrado, mas vai ter que se dobrar. Eu não falo, nesse dia tu vai falar e vai ter que reconhecer: Jesus é o Senhor de toda a criação. Não é o presidente, não é o rei, não é o influencer, não. Jesus é o Senhor.